Direito é uma coisa interessante, você lida com a emoção humana. Já pensou você pegar um inventário aí de um bilionário campista, de um burguês campista? Ah, eu até caso, professor, até caso. Então, você casa. Pois é. Então, vamos lá ver aqui, depois a gente fala sobre. Caso também, casamento também está ligado aí ao direito de sucessões, né? Tá, tá. Só não vou casar com o Silvio de novo, tá? Não Opa! conta pra ele, não. O Silvio vai casar com você de novo, vai sim. Com certeza. Vamos lá. Então, aqui é. Então, pessoal, hoje eu estava olhando essa matéria aí tal, e vi algumas provas que caírem questões frequentes, né? Com frequência dessa matéria tal, né? Eu acho importante a gente fechar, encerrar com essa parte de operações societárias. Quais as suas implicações? Muito bem? Então, as empresas, ao longo de suas atividades, podem passar por uma série de mudanças na forma como se constitui, ou seja, se constitui numa sociedade limitada, se constitui numa sociedade anônima, se constitui numa sociedade comum, se constitui numa sociedade comandita por ações. Então, essas mudanças, essas constituições, elas estão ligadas a essas classificações que nós já vimos. Então, de forma que as operações societárias que nós veremos agora são consideradas o quê? Como modificações que ocorrem na formação da sociedade empresária. Então, eu tenho, por exemplo, eu constituí uma empresa de sociedade limitada. Só que eu comecei a operar no mercado, eu percebi que eu poderia, através de uma sociedade anônima, ganhar, oferir mais lucro, ter uma melhora, ter uma evolução no meu patrimônio. O direito, então, ele permite que se faça essas operações societárias. Muito bem? Se transforme de uma sociedade limitada numa anônima e vice-versa, e aí você vai se adequando às necessidades do sujeito, às necessidades da economia, às necessidades do ambiente econômico e jurídico. Então, importante, repetindo, as empresas, ao longo de suas atividades, podem passar por uma série de mudanças na forma como se constitui, de forma que as operações societárias são consideradas o quê? Como modificações que ocorrem na formação da sociedade empresária que nós veremos agora. Então, ou seja, essas modificações, pessoal, elas se configuram através de quê? Através da transformação, através da fusão, através da incorporação de empresas e através de cisão de empresas. Essas são as formas de operações societárias, essas são as formas de modificações que a legislação permite. Então, veremos. Olha só. Importante. Em todas essas operações, é necessária a observância dos dispositivos previstos aonde? No Código Civil e na Lei das Sociedades por Ações, LSA, Lei número 6.404, de 1976. Deixa eu botar uma colega para dentro. Então, nós vimos que no Código Civil está contemplado a nova teoria do direito da empresa. A gente viu aqui
bafejado, inspirado no Código Civil italiano de 1943. Então, a gente vai ter que, quando fizer uma transferência, uma fusão, uma incorporação, uma cisão, nós temos que observar esses dois diplomas legais aí. Então, tá aí. Primeiro, transformação. O que é uma transformação empresarial? Vamos ver aqui agora. O que vai caracterizar a transformação? Caracteriza-se pela alteração do tipo societário, em que a sociedade empresária se estrutura. Foi o que eu falei com você. Você abriu uma limitada, ao longo do percurso, ao longo da sua vida de empresário, empreendedor, você resolve mudar os seus planos e alterar a roupagem jurídica da sua empresa e fazer uma transformação. Então, veremos aqui. Sendo assim, nesta operação chamada de transformação, não há o quê? Não há a criação ou extinção de uma empresa. O que ocorre é uma alteração no regime societário adotado pela empresa. Importante, pessoal. Repetindo, na transformação, tá certo? Esta operação, eu não vou o quê? Não vou criar e não vou extinguir nenhuma empresa. Eu vou apenas o quê? Alterar o regime societário adotado pela empresa. Eu sou uma sociedade anônima, mudo para uma limitada. Sou uma limitada, mudo para a sociedade anônima ou outras em outras sociedades, aí fica a critério de cada um aí, de como eu abri a minha empresa. Então, está aí. Por essa razão, na forma do artigo 1113 do Código Civil, e do artigo 220 da Lei 6.404, que é a Lei das Sociedades Anônimas. Muito bem, vamos ver aqui o artigo 113. Tá certo? A transformação independe de quê? De dissolução ou liquidação da sociedade. Então, o que está dizendo aqui é que eu, para fazer a transformação da minha estrutura jurídica, da minha limitada para sociedade anônima, eu não preciso dissolver, tá certo? Eu não preciso liquidar a sociedade. Diz assim o artigo 113 do Código Civil. O ato de transformação independe de dissolução ou liquidação da sociedade e obedecerá aos preceitos reguladores da Constituição e inscrição próprios do tipo em que vai converter-se. Então, veja bem o seguinte. Então, o que eu quero dizer aqui é que o que o artigo 1113 está dizendo do Código Civil e do 220, e o artigo 220 do 6.404 é que a transformação, no caso do empresário optar por essa modalidade, pela a transformação, eu não dissolvo e nem liquido na sociedade. Agora, contudo, na forma do disposto nos artigos 1114 e 1115 do Código Civil. Então, diz assim: a transformação depende do consentimento de todos os sócios. É que eu vou falar aqui agora. Então, aqui é o seguinte, concorda, está acordando? Então, está aqui.
É o que está contemplado no artigo 1114. Olha só. Como regra, para que a operação ocorra, é necessário que a concordância de todos os sócios, apenas com previsão no estatuto ou contrato social, será possível que a sua efetivação sem unanimidade. Então, pessoal, aqui está um detalhe relevantíssimo. A transformação, ela só vai ocorrer com quê? Com a concordância de todos os sócios. Muito bem? Agora, ela só vai ter uma concordância unânime, se essa possibilidade estiver contemplada no contrato social. Tá certo? De repente, você tem aí todos os sócios, tá certo? Aí você faz uma consulta para fazer uma transformação da sociedade limitada numa sociedade anônima, tá certo? O Código Civil faz essa previsão aí, ok? Que tem que haver a concordância de todos os sócios. Muito bem? Então, está aí. E demais, os credores da empresa preservam o quê? Suas garantias após a transformação. Então, não vai mudar o fato de você mudar aí, fazer essa operação societária. Isso aí, os credores que eram credores da empresa na configuração antiga, ele permanecerá credor na nova configuração. Tá certo? Nós temos aí, como nós já estamos falando já há algum tempo nessa aula, o principal exemplo para essa operação apontada de doutrina é a transformação de uma sociedade limitada em sociedade anônima. Foi o que eu falei com você. Aí vai depender dos sócios para que eles possam mudar essa estrutura jurídica. Você vai ter que analisar, ver se é mais vantajoso você sair de uma sociedade limitada para uma sociedade anônima. Quais são as vantagens que uma oferece, qual é a desvantagem que a outra oferece? Isso aí vai ter que passar por uma anamnésia, uma análise dos sócios, porque são eles que deverão fazer essa aquiescência. São eles que vão dar o de acordo, porque nós sabemos a sociedade anônima, ela pode ser de capital aberto, ela pode ser de capital fechado. Então, quando se faz a transformação para um novo modelo jurídico empresarial, você vai ter que indicar, obviamente que você vai ter que indicar, isso aí vai ser feito porque os sócios estão vislumbrando possibilidades melhores para a sociedade, ok? Ninguém muda de roupa porque, né, muda de roupagem porque a roupa nova ela vai ficar pior do que a roupa antiga. Jamais. Você muda para uma melhor sempre. É o que a Andréia estava falando aí. A Andréia, ela quer se casar de novo com o mesmo marido, ou ex-marido. Bem, eu acho que é importante andar para frente, né, André? Andar para trás é complicado, né? Então, você tem que avaliar o custo e benefício, tá certo? Eu estou apenas dando assim, uma opinião, porque eu acho mais vantagem a gente pular para frente e não para trás. Ok? Então, falamos aqui sobre a transformação, tá certo? Então, a transformação
é mudar via de regra. A operação societária comum no direito pátrio é o quê? É você fazer a transformação de uma sociedade limitada em uma sociedade anônima. Agora, a gente vai ver um outro tipo de operação societária, que é a fusão. Ok? Fusão, eu estou falando, já que eu falei em casamento anteriormente, fusão é uma espécie de casamento entre duas empresas, a gente vai ver aqui, fusão, união. Ok? Então, está aí. Na fusão, pessoal, uma nova empresa irá se originar diante o quê? Diante da união de duas ou mais empresas, sendo que as empresas originárias extintas. Muito bem? Então, você tem aí a empresa A, B e C. Muito bem? Então, vocês querem... vocês vão fundir a empresa a empresa B e a empresa C para o quê? Para formar a empresa D de dado. Ok? É isso que está dizendo aqui. Na fusão, uma nova empresa irá se originar diante o quê? De duas ou mais empresas. Sendo que as empresas originárias, no caso do exemplo que eu dei aqui, as empresas originárias são a empresa a empresa B e a empresa C. E a empresa nova é a empresa D, que surgiu após esta união, após esta fusão. Ok? É o que está falando aí. Então, estamos aí. Então, assim fala o artigo 228 da LSA, Lei das Sociedades Anônimas, Lei 6.404 de 76. Olha só. A fusão é a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar o quê? Uma sociedade nova, que lhe sucederá em todos os direitos e obrigações. Ok? Então, essa empresa nova, ela vai herdar, ela vai ser a sucessora de todos os direitos e das obrigações, tá certo? Decorrente das demais empresas que foram fundidas. Fundidas. Parágrafo 2º. Apresentado os laudos, os administradores convocarão o quê? Os sócios ou acionistas das sociedades para uma Assembleia Geral que deles tomará conhecimento e resolverá sobre a constituição definitiva da nova sociedade. Muito bem? Vedado aos sócios ou acionistas votar o laudo de avaliação do patrimônio líquido da sociedade que fazem parte. Então, aqui vai haver a fusão, obviamente, como nós colocamos, e será apresentado o quê? O laudo aos administradores que vão submeter este laudo, esta nova configuração, a quem? A Assembleia Geral, tá certo? Que tomará conhecimento, resolverá sobre a constituição definitiva da nova sociedade. Ou seja, o ad referendo final fica a cargo da Assembleia Geral dos Acionistas, porque é ela que tem o poder. O poder, tá certo? Porque a gente tem que analisar se for uma sociedade anônima sem o conselho de administração, é a Assembleia, se não, é o conselho de administração. Mas aqui, vamos seguir ipsiliteris, o que está aqui no parágrafo 2º. Então, está aí. Bem, a empresa resultante da fusão
ela o quê? Ela contrai direitos e obrigações das empresas originárias. Isso não é novidade para ninguém, tá? Como nós falamos, repetindo, a empresa A, B, C, houve a fusão, o casamento delas para surgir a empresa D, a empresa nova, ok? Então, todas as obrigações, todos os direitos serão herdados pela empresa D no que diz respeito às empresas originárias. Então, é uma espécie de uma sucessão, ok? Então, você herda o ativo, o passivo e o patrimônio líquido da empresa quando há a fusão. Está aí. Então, está aí. A empresa resultante da fusão, ela contrai direitos e obrigações das empresas originárias, a gente já viu isso aí. É o que está lá no artigo 1119 do Código Civil, 1119, está aqui. 1119, artigo 1119. A fusão determina a extinção das sociedades que se unem para formar sociedade nova, que a eles sucederá nos direitos e obrigações. Perfeito. Artigo 1120. A fusão será decidida na forma estabelecida para os respectivos tipos, pelas sociedades que pretendam unir-se. Parágrafo 1º. Em reunião ou assembleia dos sócios de cada sociedade, deliberada a fusão e aprovada o projeto do ato constitutivo da nova sociedade, bem como o plano de distribuição do capital social, serão nomeados os peritos para avaliação do patrimônio da sociedade. Então, foi o que nós falamos anteriormente aí, tá certo? Agora, então, a gente viu até agora 2 tipos de operações societárias. A primeira foi a transformação, a segunda foi a fusão, e agora nós vamos ver um outro tipo de operação societária, que é a incorporação. Está aqui. Então, nós temos aí. Já a incorporação se caracteriza por quê? Por ser um ato em que uma empresa é incluída em outra. Vamos olhar com cautela, com calma, para que a gente não possa confundir incorporação com fusão. Ok? Está aqui. Então, vamos lá. Bem, vejamos a definição do artigo 227 da Sociedade Anônima. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhe sucede em todos os direitos e obrigações. Parágrafo 3º. Aprovados pela Assembleia Geral da Incorporadora, o laudo de avaliação e a incorporação. Extingue-se a incorporada, competindo a primeira promover o arquivamento e a publicação dos atos da incorporação. Então, pessoal, a incorporação, tá? Você tem a empresa A, tá certo? Você tem a empresa A e a empresa B. Então, a empresa A, ela quer o quê? Incorporar. Ela vai absorver a empresa B. Tá certo? É uma incorporação. Tá certo? A empresa B, vamos colocar assim, entra no corpo da empresa A. Ela é incorporada. Vamos dessa maneira. Então, não seria exatamente uma fusão, tá certo?
é uma incorporação, porque a empresa A ela faz uma absorção de todo o patrimônio referente relativo à empresa A. A empresa B, no lugar. A incorporou B. Okay? Ela absorve. Não seria naquela questão onde você faz uma fusão de empresa e surge uma empresa nova. Não, senhora. Aqui não está surgindo empresa nova nenhuma. Aqui você tem a empresa A e a empresa B. A empresa A, ela vai o quê? Vai incorporar, ela vai absorver B. Ou seja, B vai entrar no corpo de A. É uma coisa meia espiritual, né? Meia mística, vamos colocar assim. Ao contrário da fusão, tá certo? Que eu fundi a empresa A, B, C, surgiu uma nova empresa. Aqui não surge empresa nova nenhuma. A continua no mundo jurídico. Tá aí. Então, tá aí. A incorporadora, que foi a empresa A, contrai o quê? Os direitos e obrigações da incorporada. Então, a incorporadora foi A, que contraiu os direitos de B, que está no artigo 116 do Código Civil. Vou tomar água aqui. Está aqui. Na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que lhe sucede em todos os direitos e obrigações, devendo todas aprová-la na forma estabelecida para os respectivos tipos. Necessária avaliação do patrimônio da incorporada. Vem. Logicamente, se você vai incorporar, se a empresa A vai incorporar a empresa B, obviamente que a incorporadora, que é A, ela vai ter que avaliar o patrimônio, vai apurar o balanço, vai levantar, auditar todos os dados no que tange os dados contábeis, jurídicos e financeiros da empresa B, para que ela possa absorver tranquilamente a empresa B. Diz assim, artigo 1117. A deliberação dos sócios da sociedade incorporada, tá certo? B, no caso aqui, deverá aprovar as bases da operação e o projeto de reforma do ato constitutivo. Muito bem? Então, está aqui, né? A empresa incorporadora, ela vai analisar a empresa incorporada que é B. Analisar, apurar, auditar, para que ela possa, né, absorver o patrimônio de B com viabilidade econômica, vamos colocar desta maneira. Aí. A incorporada será extinta, logicamente, né? A empresa B, que foi incorporada por A, ela vai ser extinta. E a A absorveu B. É o que diz o artigo 1118 aí, está contemplado aí no 1118. Diz assim, aprovados os atos da incorporação, a incorporadora declarará extinta a incorporada e promoverá a respectiva averbação no registro próprio. Muito bem? Ok? Então, a partir do momento que A incorporou B, ela vai na junta comercial averbar essa nova realidade, essa nova operação societária.
certo? Vamos colocar dessa maneira. Então, a gente já viu, até aqui vimos as seguintes operações societárias. Primeiro, a transformação. Segundo, a fusão. Terceiro, a incorporação. E agora a gente vai ver a cisão. Cisão seria a separação. Cisão seria o divórcio, tá certo? Em épocas passadas se falava em desquite, que é uma coisa démodé, é uma coisa que está ultrapassada. Agora se fala em divórcio. Muito bem? Tá aqui. Então, vamos ver agora a separação, a cisão de empresas. Então, tá aí. Então, tá aí, veja o seguinte. Por fim, na cisão ocorre o quê? A divisão de uma empresa em outra ou outras, podendo a primeira manter ou não sua existência. Então, você pode dividir, você pode fazer a cisão da empresa A numa empresa B. Muito bem? A dividiu e criou a empresa B. Como também você pode dividir a empresa A em empresa B, empresa C e empresa D. Muito bem? É isso que está dizendo aqui. E você pode fazer essa divisão, tá certo? E você pode se manter vivo ainda. É o que está dizendo, né? A primeira, ela pode se manter ou não existente, porque você pode pegar a empresa A, pode criar a empresa B, C, e A continua atuando no mercado. Isso aí vai decidir, quem vai decidir esta configuração são os sócios, numa assembleia, numa discussão coletiva. Ok? É o que estava fazendo aí. Então, observamos o artigo 229 da Lei das Sociedades Anônimas 6.404 de 76. Bem, a cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existente, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão. Então, está aí. Parágrafo 1º, sem prejuízo do disposto no artigo 233, a sociedade que absorver parcela do patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações relacionadas no ato da cisão. Cindida é a empresa que promoveu a cisão, vamos colocar assim, a cindiu, dividiu para surgir B, tá certo? No caso de cisão com extinção, as sociedades que absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida sucederão a esta, na proporção dos patrimônios líquidos transferidos nos direitos e obrigações não relacionados. Você pode fazer a cisão com extinção, você vai cingir a empresa A para surgir a empresa B e C. Ou seja, você está pegando uma parcela do patrimônio de A para criar a empresa B e C. Bem, a empresa cindida ela pode permanecer no mercado, pode, mas também ela pode ser extinta. Aí é aquela discussão que nós já colocamos aqui. Vai depender do que disser os sócios a respeito
dessa nova operação societária, dessa nova modalidade que vai viger no mercado, seja no ambiente econômico, seja no ambiente jurídico. Ok? Então, está dado aí. Bem, importante para a gente. Então, a gente já viu aqui os 4 tipos de operações societárias. A primeira é a gente tem a transformação, temos depois a incorporação, temos depois a fusão e temos a cisão. Essas aí são as operações societárias que existem para serem realizadas de acordo com a deliberação dos sócios. Então, está aí. Bem, observação importante. A fusão, incorporação e cisão são operações societárias que implicam o quê? Na chamada sucessão empresarial, de modo que, diante dessa sucessão, a sociedade que subsistir arcará com os efeitos dessa sucessão. O que está dizendo aqui é o seguinte, que as sociedades que surgirem após a fusão, a incorporação e a cisão, ela vai, vamos dizer assim, suceder, ela vai herdar tudo que vier das empresas originárias que foram fundidas, que foram incorporadas ou cindidas, tá certo? Então, a sociedade que subsistir arcará com o quê? Com os efeitos dessa sucessão. Os efeitos sejam de ordem econômica, os efeitos sejam de ordem financeira, jurídica. Ok? É o que está dizendo aí. Então, está aí. Então, já falamos aqui. Aí nós temos aqui o seguinte: nós temos um órgão fiscalizador. Tá? Um órgão fiscalizador dessas operações societárias, que vocês devem conhecer. O Furriel também foi aqui que eu disse. O Furriel ele vai ter um interesse maior pelo seguinte: as operações societárias implicam que, em grandes consequências, não apenas pelas empresas envolvidas, como também para toda a sociedade. Por essa razão, estas, quando realizadas, se submetem o quê? À fiscalização do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, pessoal. Então, veja bem o seguinte: existe um efeito econômico, um efeito, uma consequência mercadológica muito grave no momento em que há uma fusão, no momento em que há uma incorporação, porque nós estamos em um regime capitalista. Aliás, a ordem mundial, a ordem econômica mundial é capitalista, ou seja, a maioria dos países no globo eles são capitalistas, tá certo? Então, veja o seguinte: no momento em que eu faço uma fusão, uma incorporação, eu estou o quê? Eu estou concentrando capital demais na mão de um CNPJ só, na mão de uma empresa só. Eu estou concentrando muito mercado, o que eu posso inviabilizar a competição no mercado, porque nós sabemos muito bem que a Constituição do Brasil, a sua ordem econômica, ela contempla a economia de mercado. Muito bem?
Então, se você tem uma economia de mercado, o que vale é a competição. Tá certo? Então, em caso de fusão que inviabilize a competição, você tem esse órgão chamado CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que ele faz o quê? A interferência e impede que determinadas empresas se fundem, porque caso ocorra a fusão dela, você pode gerar um problema muito grave no mercado. Você pode colocar os consumidores refém desse grande capital que vai surgir em decorrência de uma fusão empresarial. Certo? Então, o órgão responsável é um órgão estatal, ele é responsável para zelar pela competência, pela competitividade empresarial numa determinada economia. Então, tá aí. Olha só. Deixa eu pegar, pessoal, um pouco d'água ali, porque a água aqui já tá um minutinho só. Eu vou pegar um pouco d'água ali. Eu estou sem água aqui. Então, eu disse o seguinte, né? Que o CAD ele vai ficar responsável para fiscalizar essa questão de fusão, para que a fusão ela não acarrete uma concentração excessiva de capital e inviabilize a livre concorrência. Está aqui. Então, diz o seguinte: a fiscalização se faz necessária primordialmente a fim de garantir os princípios da atividade econômica que apresentam previsão constitucional no artigo 170 da Constituição Federal. Esse artigo da Constituição Federal, pessoal, ele fala sobre a ordem econômica na nossa Constituição. Ele fala sobre a ordem econômica da economia brasileira. É onde está contemplado todos os detalhes e onde ele é claro dizendo que a economia brasileira ela seguirá o modelo da iniciativa privada, ou seja, ela vai contemplar a iniciativa privada e a livre concorrência. É o que está aqui, ó, artigo 170 da Constituição Federal, em especial os princípios da livre concorrência, da defesa do consumidor e da livre iniciativa. Quando, pessoal, o artigo 170, quando a Constituição ela exalta
essas palavras, livre concorrência, essas expressões, a defesa do consumidor, a livre iniciativa, ela está declarando aqui que a ordem econômica do Brasil é uma ordem liberal, é uma ordem capitalista. Isso aí depois vocês consultem lá o artigo 170 da nossa Constituição. Ok? Então, se é uma Constituição liberal, tá? De livre iniciativa, a fusão, a concentração de empresas, elas não podem ferir o princípio da livre concorrência, ok? É por isso que o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, intercede para que essas fusões elas não sejam lesivas ao consumidor. Então, está aí. Aí nós temos aí o Fábio Coelho, que diz o seguinte: as operações societárias, a seu turno, podem levar o quê? A concentração empresarial. Foi o que nós falamos ali e da importância do CAD. O Coelho apenas ele faz aqui uma ilustração sobre o que nós estamos falando. A fusão de duas concorrentes com expressivas fatias de mercado gera o quê? Gera uma sociedade empresária com poderio econômico ainda maior, superior o quê? Superior à soma dos percentuais que cada uma possuía. Um exemplo, duas empresas do mercado, Esso e Shell. Elas são duas empresas que são concorrentes uma da outra, tá certo? Empresas do ramo de combustíveis e abastecimento. Já pensou se essas duas empresas resolvem fazer uma fusão, a Esso e a Shell? Que dano elas causarão ao mercado? Porque aí será o quê? Será comprometido o princípio da livre concorrência de mercado. Então, nesses casos, estou falando numa situação hipotética, nesses casos, você tem que ter o quê? A interferência do Estado. Você tem que ter a interferência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica para impedir esse absurdo, para que o consumidor não saia no prejuízo quando for adquirir o seu combustível, vamos colocar assim, o seu produto, tá certo? Senão vai haver uma assimetria muito grande, um desequilíbrio muito grande entre o ofertante e o demandante do produto ou do serviço. Então, apenas o Fábio Coelho está aí ilustrando o que nós já havíamos discutido juntos. Está aí, tá aí. Agora, a gente falou sobre o órgão fiscalizador, ok? A gente agora vai falar sobre como vai ficar a situação dos credores das sociedades empresárias. Ok? Vai ficar. Como vai ficar os credores da sociedade empresária. Então, está aí. Bem, aí aquelas questões que a gente já sabe já em relação a outro ramo do direito, mas aqui o Coelho faz uma observação. Quando se trata de crédito trabalhista, tributário ou titularizado pelo INSS, o regime jurídico correspondente confere
ao credor a garantia para que a transformação, incorporação, fusão ou cisão da sociedade devedora não o prejudique. Quando se cuida de crédito civil, o assunto vem tratado na legislação societária e os direitos dos credores variam de acordo com a operação realizada. É o que coloca aí o Fábio, o Coelho, né? Que a gente já vem estudando no livro dele há algum tempo. Muito bem? Agora, em se tratando de crédito trabalhista, aplica-se o disposto no artigo 448-A da CLT, segundo o qual, no caso da sucessão empresarial, a empresa sucessora será o quê? Responsáveis pelas obrigações trabalhistas da empresa sucedida. Obviamente, né, se a empresa, se você vai suceder, obviamente, né, uma outra empresa, obviamente que o passivo trabalhista e outros passivos, o tributário, o do INSS, das contribuições sociais, você vai herdar todas as obrigações. Certo? Agora, aí fala sobre o crédito tributário, especificamente, né? Ao crédito tributário, aplica-se o disposto o quê? Nos artigos 132 e 133 do Código Tributário Nacional, respondendo o quê? A sucessora pelos tributos devidos pelas sociedades originárias, em caso de continuidade da atividade anteriormente explorada pela sucedida, sendo essa responsabilidade integral em caso das empresas sucedidas não atuarem mais no mercado e subsidiária, caso as empresas sucedidas continuem atuando ou venham a reiniciar suas atividades até 6 meses da data da operação realizada. Então, aí é dentro daquela perspectiva que a gente discutiu, né, em que a empresa que vai suceder a originária, ela vai aí herdar todo o passivo, seja de ordem tributária, seja de ordem da contribuição social. Isso é apenas uma subrogação. Então, está aí. Em complemento, tá certo? Complementando aí a parte anterior, em complemento, vale destacar que, havendo execução fiscal em curso, essa poderá ser o quê? Redirecionada para a empresa sucessora na forma do artigo 4º, inciso 6 da Lei nº 6.830 de 1980. Por exemplo, a empresa originária, ela está aí, ela está fazendo uma execução fiscal, ela está aí, né, questionando uma dívida, e essa relação está no âmbito judicial. Está aí uma dívida no imposto de renda, a Receita está executando a empresa, muito bem, por conta de uma dívida fiscal. Aí você faz uma sucessão, essa empresa que surgiu nova, esse processo, obviamente, que será o quê? Redirecionado para a empresa que surgiu, ok? A empresa sucessora, ela vai ter que assumir aí esse ônus, ela vai ter que ser uma das partes nesse processo. Aliás, a originária, ela se extingue e a sucessora é que vai arcar, é que vai assumir essa execução fiscal. É o que fala assim. É o que fala aqui, é um redirecionamento. Então, está aqui. Aí nós temos o Código Civil que diz: em se tratando de fusão,
incorporação ou cisão na forma do artigo 1122 do Código Civil, os credores, respeitado o prazo de 90 dias após a publicidade da operação, havendo prejuízo ao seu crédito, poderá o quê? O credor requerer o quê? A anulação da operação. Então, aí, é uma situação em que a operação societária, seja fusão, incorporação ou cisão, ela lese algum credor da empresa, muito bem? Então, se o credor ele se sentir prejudicado com essa fusão, a incorporação ou cisão, ele pode judicialmente requerer a anulação da operação. É pleiteado no âmbito judicial, ok? É o que está dizendo aqui. Então, pessoal, a gente encerra aqui, deixa eu até finalizar a aula, essa parte relativa